Para. Antes de você tomar essa decisão, você deve parar e pensar nas consequências que a sua decisão pode te trazer. Eu acredito se Davi tivesse parado e feito uma rápida reflexão, muitas das consequências que veio sobre a vida dele poderiam ter sido evitadas. Olá, meu nome é Tiago, sou pastor há mais de 13 anos cuidando de pessoas. E eu espero que através desse vídeo você pare para refletir em todas as suas decisões, as consequências, quer seja elas boas ou ruins. Então, vamos entender. O Salmos de número 51 é um dos salmos mais impactantes que nós temos descrito na palavra de Deus. Por quê? Ali nós estamos vendo um homem se arrependendo do pecado que havia cometido. Todos os olhos olham para o Salmos de número 51 e dizem: meu Deus, que homem arrependido. Mas essa oração poderia ter sido evitada se Davi tivesse o quê? Parado, freado seus instintos, seus impulsos carnais, tudo isso poderia ter sido evitado. Para que a gente entre um pouco mais no contexto, a história da oração dos Salmos de número 51 se inicia em 2 Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia começa a narrar que tinha chegado a primavera e era costume dos reis irem para a guerra juntamente com os seus soldados. Davi teve uma brilhante ideia: vou tirar umas férias aqui. Já não bastou ter ficado alguns dias em casa no período ali de frio. Então ele falou: não, eu quero estender um pouquinho mais o meu descanso, e falou para Joabe: Joabe, vai você para a guerra e eu vou ficar aqui descansando. Em todo esse descanso do rei Davi, a Bíblia vai dizer que um dia ele acordou tarde, se levantou, foi para o seu terraço e avistou do seu terraço uma mulher se banhando, chamada Betseba. Alguns vão dizer que é Betseba, mas Betseba, para a gente ficar aqui no nosso entendimento. Essa mulher estava tomando um banho e Davi chama um dos seus servos e fala: quem é aquela mulher? O servo ainda tenta o quê? Tirar essa ideia da cabeça de Davi, porque o servo já tinha entendido: Davi quer possuir essa mulher. O servo falou: ó, essa mulher é Betseba, essa mulher é esposa de Urias, e Urias está lá, ó, arriscando a cabeça por você lá na guerra lá. Davi, sem querer, ouviu o que o servo tinha dito, falou: tá bom, então manda trazer ela aqui. Davi usa da sua autoridade para se deitar com Betseba. Alguns vão dizer que Betseba e Davi tinham um sentimento, mas eu provo o contrário. A Bíblia vai dizer que depois que Davi se deita com Betseba, usando a sua autoridade de rei, manda ela embora e nunca mais volta a conversar com Betseba. Então não era um caso de dois amantes, de duas pessoas apaixonadas. Davi bateu o olho, deixou a sua carne falar mais alto e o que? Chamou e se deitou com essa mulher usando a sua autoridade de rei. Aquela mulher sem o seu marido por perto, uma mulher indefesa diante do rei. Então Davi usou da autoridade. Davi só volta a ter contato com Betseba quando ela manda o recado dizendo: ó, estou grávida. Esse mesmo Davi, ele começa a bolar um plano e diz: eu vou trazer o esposo dela de volta da guerra, ele vai se deitar com ela, ele vai voltar para a guerra, e quando a criança nascer, ele vai voltar da guerra, pronto, está tudo resolvido, o filho é dele. Então Davi manda trazer Urias de volta da guerra. Mas Urias era um homem tão fiel a Davi, tão leal a Davi, que falou: eu não vou para minha casa ter deleites enquanto os meus irmãos estão batalhando lá na guerra. E a casa de Davi, o meu rei, está em casa, a arca do Senhor também. Então quer dizer, eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não vou ter deleites com a minha esposa enquanto o nosso povo está em guerra. Davi olhou para aquela situação e falou: ele não vai para casa. Então Davi tomou uma decisão extrema. E qual foi a decisão que Davi tomou? Escreveu uma carta de próprio punho, e essa carta ele lacrou, selou e deu na própria mão do Urias.
Urias levou a sua sentença de morte, entregou na mão de Joabe. Joabe abre a carta, olha e lê: deixa que Urias morra. Deixar Urias morrer. Joabe, como um general obediente ao seu rei, colocou Urias, o quê? Na frente do exército, dos guerreiros mais poderosos do exército inimigo, e ali Urias morreu. A Bíblia vai dizer que a notícia chega a Davi: Urias morreu. A mulher Betseba, inconsolada, chorando pela morte do seu marido. Por isso que eu estou dizendo para você, não havia sentimento e nem consensualidade, não havia concessão da parte de Betseba para Davi. Não havia isso. Não havia amor, porque ela chorou por Urias. Urias morreu e ela começou a chorar. A Bíblia vai dizer que quando acabou o período de choro, de pranto de Betseba, Davi traz ela para dentro de casa. E aí começa o capítulo de número 12 de 2 Samuel, aonde a Bíblia vai dizer que não, Deus se aborreceu com a atitude de Davi. A Bíblia vai dizer que a criança nasce. Quando a criança nasce, se passaram aproximadamente 9 meses e nada de Davi confessar o seu pecado, nada de Davi confessar aquilo que havia cometido. Ele não fez uma oração falando: Deus, eu me deitei com a mulher do meu próximo, eu engravidei essa mulher. Deus, eu mandei matar o esposo dessa mulher, eu bolei todo um plano. Não houve uma oração de arrependimento. Deus aguardava Davi se quebrantar, mas Davi chegou num nível da vida dele de prosperidade, de autoridade, que ele achava que podia fazer qualquer coisa e escapar das consequências. Muitas pessoas são que nem Davi. Elas estão errando, cometendo atitudes erradas, estão dizendo: eu vou escapar das consequências. Eu vou conseguir o que? Evitar todos os problemas que as minhas decisões o que podem gerar. Mas uma coisa eu vou falar para você: da mesma forma que a casa caiu para Davi, a casa também vai cair para você. Uma hora a casa vai cair para você. Você que fica aí tomando decisões sem refletir, sem pensar, uma hora a casa vai cair, meu amigo, e a queda vai ser feia demais. A Bíblia vai dizer que no capítulo 12, Deus usa um profeta chamado Natã, envia Natã na casa de Davi, no palácio. Natã vem com uma história falando: um homem que só tinha uma ovelha e outro homem que era rico, que tinha muitas ovelhas. Ele recebeu um viajante, esse homem rico, ele pegou a única ovelha que o homem pobre tinha e matou e deu para o homem. O homem que chegou de viagem e deu, alimentou aquele homem. E Davi, o próprio Davi, levantou revoltado e falou: esse homem é digno de morte. Esse homem tem que restituir 4 vezes mais. Natã olhou para Davi e falou: Davi, esse homem é você. Na mesma hora, o semblante de Davi descaiu. Na mesma hora, o gelo veio sobre Davi. E o homem de Deus abriu a boca e começou a falar: Davi, Deus manda te dizer, se tudo que Deus tivesse te dado fosse pouco, Deus ainda tinha te dado mais. Deus te tirou lá das ovelhas, de um pasto. Hoje você anda com roupas finas. Hoje você tem uma coroa de ouro na sua cabeça. Davi, se tudo isso não te bastasse, eu te daria ainda mais. E ali veio a sentença: Davi, nunca mais a espada sairá de dentro da sua casa. Nunca mais a espada sairá de dentro da sua casa. As consequências chegaram até Davi. Todos os pecados que Davi cometeu, ele viu acontecendo diante dos olhos dele. Só para você ter uma ideia aqui. Você se lembra que a Bíblia, ou você se lembra que Davi falou que esse homem tinha que restituir 4 vezes mais pela morte da ovelha? Só para você ter uma ideia, Davi perdeu 4 filhos. Ele perdeu Aminon, ele perdeu o filho que nasceu de Betseba, o primeiro filho. Ele perdeu
Absalão e ele perdeu Adonias. 4 vezes mais. A espada não saiu da casa de Davi. Só para você ter uma ideia, todos os crimes e pecados que Davi cometeram contra ele. As consequências chegou para Davi. As consequências chegou para Davi. O que eu quero dizer para você, só para você ter uma ideia. Davi não se deitou à força com Betseba. Se você ler no capítulo de número 13, o filho chamado Aminon se deita com Tamar, a própria irmã, a própria filha de Davi. O filho de Davi se deita com a filha de Davi. Olha só para você ter uma ideia, Absalão, quando começou a tentar tirar o reino de Davi, sabe qual foi uma das atitudes de Absalão? Uma das atitudes de Absalão foi montar uma tenda no terraço do palácio e se deitar com todas as mulheres de Davi. Da mesma forma que Davi tinha se deitado com a mulher do seu próximo, agora outro estava fazendo o quê? Com as suas próprias mulheres. Tudo que Davi cometeu voltou para ele. É por isso que a Bíblia deixa bem claro no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Davi colheu tudo o que ele cometeu. Davi colheu tudo o que ele cometeu. O que eu quero dizer para você, olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Foi justamente o que Davi fez. Ele agiu sem pensar, ele se apressou e errou o caminho. Você que está me ouvindo aqui, não tome decisões na sua vida sem refletir, sem pensar nas consequências. Que você, através dessa mensagem que eu estou dizendo aqui para você, nunca mais na sua vida tome uma decisão que possa o quê? Trazer espada para dentro da sua casa. Lembre-se disso. Não é sábio tomar uma decisão sem pensar. Aquele que se apressa vai acabar errando o caminho. As consequências um dia chegou para Davi. As consequências também vai chegar para mim, para você. Não tem como escapar. Dá para evitar, não errando. Mas depois que cometeu o erro, não tem como escapar das consequências. Estenda a sua mão assim, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, que eu e essa pessoa que está me ouvindo, nunca mais nós venhamos tomar uma decisão fora da tua palavra, fora da tua verdade. Ajuda, meu Deus Todo-Poderoso. Se a espada já tem entrado, meu Deus, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, se a espada, meu Deus, já tem entrado nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor, de alguma maneira, de alguma forma, possa amenizar as consequências, Senhor. Eu oro, meu Deus Todo-Poderoso, para que essa pessoa vigie. Eu oro para que essa pessoa, meu Deus, nunca mais venha tomar uma decisão precipitada na vida dela. Mas que todos nós venhamos o quê? Pensar antes de agir. E desde já nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se disso. Não é sábio tomar uma decisão sem pensar.